Nesse vídeo a gente vai aprender a identificar os distúrbios compensatórios. Mas se você não viu a primeira parte do vídeo, volta na aula anterior que a gente fala sobre os conceitos e as introduções necessárias para a gente entender bem essa aula, ok? Agora que a gente tem já solidificado as questões dos distúrbios ácido básico, quando é uma alcalose, quando é uma acidose, se é respiratória, se é metabólica, através do entendimento do equilíbrio químico, a gente vai conseguir entender as compensações. Vamos lá, eu vou diminuir a quantidade de bicarbonato aqui, certo? Ou seja, vocês já sabem que esse equilíbrio vai vir para o lado direito, porque vai produzir mais H+, e aí a gente vai tentar tornar um ambiente de acidose. Isso está bem claro, correto? Agora, esse equilíbrio, do momento que ele está se deslocando para esse lado, por algum motivo, ele vai tentar compensar por outro lado esse distúrbio. Então, ele tem algumas formas de tentar resolver isso, né? Mas quando o distúrbio é de origem metabólica, ele vai tentar, através da respiração, compensar. Como? Ele vai diminuir a quantidade de CO2 do outro lado para tentar compensar o equilíbrio para o outro lado, causando algum tipo de alcalose. Não é que ele está causando alcalose, ele está tentando diminuir a quantidade de H+, né, que foi produzido através do mecanismo primário, que foi a perda metabólica. Ou seja, essa é a base dos distúrbios compensatórios. E a gente consegue fazer vários tipos de formulações. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de CO2, esse equilíbrio vai tentar vir para o lado direito, concordam? Aí o que é que o bicarbonato vai querer fazer? Ele vai querer aumentar para compensar esse lado que foi aumentado, o lado que tem H+. Ele vai tentar deslocar para o outro lado. Então, em todo distúrbio ácido básico vai haver essas compensações. Só que existem distúrbios que são compensados e outros que não. Então a gente vai colocar esses distúrbios, por exemplo, a gente vai ter acidose ou alcalose puras, né, compensadas, a gente pode colocar assim, e a gente pode colocar distúrbios mistos, em que você tem tanto uma acidose quanto uma alcalose acontecendo ao mesmo tempo. E como é que a gente vai saber disso, Rodrigo? Então agora a gente pode afirmar o seguinte, que quando eu tenho um distúrbio metabólico, eu vou ter uma compensação respiratória. Quando eu possuo um distúrbio respiratório, eu vou ter uma compensação metabólica. E a gente entendendo isso agora, podemos entrar na segunda parte dessa aula, que é entender cada tipo de compensação. Para a gente conseguir compreender a compensação respiratória, nós vamos utilizar uma fórmula que ela consegue prever a quantidade de PCO2 em um paciente que tem um distúrbio metabólico. Lembre, a compensação respiratória acontece com pessoas que têm distúrbios metabólicos primários. E que fórmula é essa? É a famosa fórmula de Winter. O que é que essa fórmula de Winter diz? Ela me fala o seguinte, que a PCO2 esperada, vou botar assim, ó, PE, tá? Que é PCO2 esperada, ela é igual a 1,5 vezes a quantidade de bicarbonato mais 8. E aí tu pode ter uma variação de mais ou menos 2 unidades, para cima e para baixo. Antes de dar o primeiro exemplo, eu quero que um ponto fique na cabeça de vocês, que quando existe um mecanismo compensatório, ele pode conseguir compensar ou não. Quando ele consegue compensar, ele mantém o pH dentro da normalidade. E quando ele não consegue compensar, ele vai ser um distúrbio puro ou um distúrbio misto, ok? A gente vai, através de exemplos aqui, tornar essa ideia um pouco mais sólida. Para o nosso primeiro exemplo, eu tenho um rapaz que você recebeu a gasometria dele e ele tem um bicarbonato de 16 e uma PCO2 de 31. Lembrando, o bicarbonato dele está baixo, certo? Ou seja, tu já sabe que tipo de distúrbio está querendo se formar. Fala aí para mim, como é? Isso mesmo, uma acidose metabólica. E aí, agora ele me deu esse valor aqui, 31. 31 é o valor que realmente foi medido na gasometria. Agora vamos calcular a PSO2 dele, que é a PCO2 dele esperada. A PSO2 dele é igual a 1,5 vezes 16 mais 8. Essa PSO2 equivale a 24, né, que é 1,5 vezes 16, mais 8. Então a gente pode finalizar que a PSO2 é de 32, com a variação de mais ou menos 2. Então fica de 30 a 34.
esse valor dessa variação e o valor dele aqui. A gente tem uma PCO2 que está dentro ou não do espectro? Está dentro. Então, é um distúrbio de uma acidose metabólica que está com a PCO2 compensada. Entendeu? Vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, a gente vai calcular a PCO2 esperada de uma pessoa que lhe entregou essa gasometria de bicarbonato 10 e PCO2 de 23. 1,5 vezes o valor do bicarbonato, que é 10, mais 8. A PSO2 dele é de 15 mais 8. PSO2 é igual a 23, podendo ter uma variação de mais ou menos 2, ficando, por exemplo, de 21 a 25, valores normais. Então, a gente tem um distúrbio que está compensado, certo? A PSO2 dele está compensado. Agora, vamos entender, nesse contexto aqui, quando é que essa acidose ela é pura ou não. Vamos lá. Agora, eu vou retornar para o exemplo 1, adicionando o valor do pH. Vamos lá. Pelo valor do pH, eu já confirmo que eu tenho uma acidose. Então, eu tenho uma acidose. Uma acidose de que origem? O bicarbonato está baixo. Uma acidose de origem metabólica. Mas aí, o PCO2 dele, olha como é que está. Qual o valor normal do PCO2? O valor de referência do PCO2 é de 35 a 45. Então, é um PCO2 que está baixo. Concordam? Então, é um PCO2 que diminuiu para tentar compensar para o outro lado esse equilíbrio. Agora, ele conseguiu compensar? Se ele conseguiu compensar, a gente tem um distúrbio metabólico que foi completamente compensado. Mas se ele não tiver compensado, a gente vai ter um distúrbio puro. E a gente olha para o pH aqui. O pH dele está em acidose ainda. Como o pH dele está em acidose, e a gente já calculou o PSO2 dele, o PSO2 dele deu quanto? Deu uma variação de 30 a 34, olha aí nas anotações de vocês. Então, o PeCO2 é igual ao PCO2. Então, quando isso aqui é igual e o distúrbio não está alterado, não foi compensado, a gente tem uma acidose metabólica pura. Pura por quê? Porque com a compensação respiratória e essa alteração primária metabólica, o distúrbio não conseguiu normalizar o pH. Então, é um distúrbio puro. Isso é importante. Vamos para o segundo exemplo, repetindo os mesmos valores e adicionando o pH. Retornamos para o exemplo 2, adicionando o pH. Com o pH, a gente tem uma acidose. Uma acidose é a custa de quem? Como o bicarbonato está baixo, é uma acidose de cunho metabólico. Como é uma acidose de cunho metabólico, a gente tem que calcular se está compensado ou não esse distúrbio, para saber se ele é puro ou não. Então a gente calculou a PSO2 dele, e a PSO2 dele é de 23. Como a PSO2 dele é de 23, então a PeCO2 dele é igual a PCO2 dele que foi medida de verdade. Como isso aconteceu, a respiração fez o que ela tinha que fazer, que era compensar o distúrbio. Ela conseguiu? Não. Por quê? Porque o pH ainda está abaixo da normalidade, ou seja, tem uma acidose metabólica pura, ok? Acidose metabólica pura. Pessoal, talvez agora vocês estejam com alguma dúvida. Eu também ficaria. Que é o seguinte, você está falando de compensação, mas é compensação em relação ao quê? São dois tipos de compensações aqui que a gente fala. A compensação total do equilíbrio, que está relacionada ao pH, e a compensação da PCO2, que no caso dos distúrbios metabólicos vão ter compensações respiratórias. Então, pensa comigo o seguinte, se eu tenho um distúrbio metabólico, a respiração não vai deixar esse bicarbonato se alterar sozinha, ela vai tentar alterar as proporções para que isso se equilibre. Ela pode conseguir ou não. Quando ela consegue se equilibrar, não necessariamente o pH fica normal, mas
Se o pH ficar normal, o distúrbio total é compensado. Mas se esse pH não se normaliza, você vai ter um distúrbio puro. É isso que tem que ficar claro. Você vai ter distúrbios puros, mas esses distúrbios puros podem estar compensados do ponto de vista respiratório.